e a ascensão dos leilões na Europa. A história dos leilões permaneceu relativamente tranquila até o século XVII na Europa. E foi nessa época que houve o renascimento do comércio, mercadorias através de leilões, e que voltaram à popularidade, graças a Deus, né? Porque hoje a gente tem aí os leilões. Já durante o século XVII, os cafés e as tabernas realizavam os leilões de obras de arte. Esses primeiros leilões foram chamados de leilões de velas. Isso é muito interessante, porque uma vela era acesa no início do leilão. E quando se terminasse, né, a vela de queimar, o leilão era finalizado. Isso é um dado muito interessante. E no ano de 1974 foi fundada a primeira casa de leilões do mundo, chamada Stockholm Auction House. Pouco depois, em Londres, foram estabelecidas duas outras casas de leilão, que tem até hoje. Uma Sotheby's, em 1974, e a outra Christie's, em 1976. Eu tive a oportunidade de conhecer, é fantástico. Atualmente, essas são as duas maiores casas de leilão do mundo. A Christie's se tornou um importante centro de comércio internacional de arte, de vendas de obras adquiridas durante a Revolução Francesa. E como que foi a chegada dos leilões na América do Norte? A história dos leilões na América do Norte tem as suas raízes no século XVII também, período que os peregrinos, quando os leilões eram comuns para itens de culturas, materiais de construção, importação de gado, peles de animais e tabaco. Além disso, com o crescimento de comércio de escravos na América, o sistema de leilão também foi utilizado para comprar e vender escravos. Já no século XVIII e XIX, os leilões de flores se tornaram uma maneira muito interessante dentro do mercado holandês, que começa com um preço alto e desce, forçando os compradores a tomarem decisões rápidas. Esse método na época era perfeito para a venda de flores, especialmente pelas tulipas holandesas, que precisam ser vendidas de maneira rápida, né? Porque elas não podem murchar. E aí vamos evoluir para a história do leilão durante a Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial. O crescimento dos leilões nos Estados Unidos manteve-se constante até a Grande Depressão, em 1929. E ali os leilões começaram a se tornar mais escassos. No entanto, a indústria não desapareceu completamente. E um punhado de leiloeiros continuou viajando ali pelo país. Eu fiz muito, né? Viajei aqui no estado de São Paulo inteiro. Então os leiloeiros aqui naquela época viajavam o país inteiro para vender propriedades de fazendeiros, proprietários de casas que enfrentaram execuções, hipotecas bancárias, que eram a triste realidade daquela época. Contudo, a popularidade dos leilões se recuperou juntamente com a economia dos Estados Unidos, na década de 1950, após a Segunda Guerra Mundial. Como resultado, a moderna indústria dos leilões foi criada, com leiloeiros profissionais, ternos e gravatas, aqui estou eu, e assumiram o lugar dos tradicionais coronéis leiloeiros. Além disso, as casas de leilões ampliaram seu público, passando a incluir bancos, advogados, enfim, é o que nós temos como leilão hoje, né? O leilão ele pode ser comercializado por qualquer pessoa que tem interesse em vender um bem pode levar a público leilão e qualquer pessoa civilmente capaz pode comprar leilão. Logo depois desse período, o negócio de leilões tornou-se uma indústria respeitada e altamente lucrativa em muitas áreas, que vão desde a antiguidade a flores, equipamentos industriais, maquinário pesado, móveis e imóveis. E desta forma, a evolução dos leilões não parou. E com a chegada da tecnologia, da internet, em 1995, surgem os primeiros leilões online. E agora, o que interessa, né, os leilões que nós vivemos aqui, o leilão no Brasil, né? Os leilões do Brasil têm uma história remota no período colonial, quando eram realizados leilões de escravos e bens confiscados pelo Império. No entanto, somente no final do século XIX, início ali do século XX, que os leilões se tornaram mais comuns e regulamentados no país. A regulamentação dos leilões no Brasil começou em 1875, após ter sido aprovada uma lei número 1083, que estabelecia regras para a realização dos leilões públicos. E foi a partir daí que os leilões passaram a ser realizados com mais frequência, principalmente para a venda de bens móveis e imóveis, que é o que a gente vive hoje. Com o passar do tempo, os leilões foram se tornando cada vez mais populares e diversificados, abrangendo diversos tipos de produtos e serviços. A profissão do leiloeiro foi regulamentada em 19 de setembro de 1932. Inclusive, dia 19 de setembro é o dia oficial do leiloeiro. Agradecimento aí ao Sodré Santoro pela homologação da lei. Voltando, a profissão do leiloeiro, ela foi regulamentada e, sendo assim, é uma lei atual, pois inclusive atende o leilão eletrônico, conforme o decreto 21981 de 1932. O artigo 19, ele claramente diz que compete aos leiloeiros, pessoal e privativamente, a venda pública ao público pregão, dentro de suas casas ou fora dela, inclusive pela rede mundial de computadores. Então você vê, uma lei de 1932, ela está extremamente oxigenada e atual nos dias de hoje.
E já na década de 2000, os leilões foram impulsionados pela popularização da internet, onde o pioneiro dessa matéria, além de meu amigo pessoal, um ex-senador da República e o maior leiloeiro da América Latina, na qual tenho muito respeito, Dr. Luiz Fernando Sodré Santoro, que permitiu que pudesse os usuários participarem de leilões online. Então, fica o agradecimento aí, porque foi o precursor dos leilões online no Brasil. Inclusive, quero registrar aqui como presidente do Sindicato dos Leiloeiros do Estado de São Paulo e presidente da NLJ, que é a Associação Nacional dos Leiloeiros Judiciais, o nosso eterno agradecimento. Dr. Luiz Fernando Sodré Santoro, agradecemos muito, é o precursor da nossa matéria, o maior leiloeiro da América Latina. Então fica aqui o meu agradecimento e um beijo no seu coração. E com isso, os leilões se tornaram e são hoje extremamente acessíveis e populares, o que alcança um público cada vez muito maior.